A palavra de Deus está nos dizendo que o povo de Israel, ele saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, continuou andando na direção em que Deus mandou, mas eles começaram a ficar impacientes. Quando é que a pessoa ela fica impaciente? É quando ela quer que algo aconteça na vida dela, quando ela quer que algo aconteça rápido, quando ela começa a ver que as coisas estão demorando, quando ela começa a notar, poxa, mas isso está demorando para acontecer, isso está demorando para chegar, poxa vida, quando é que isso vai chegar? E aí o que acontece? A pessoa começa a ficar impaciente. Isso é normal, é do ser humano, sim ou não? Isso é normal, é do ser humano, de cada um de nós é normal, a gente age dessa maneira. Só que quando a gente fica impaciente, a gente costuma fazer o quê? O erro não é a gente ficar impaciente, mas o erro é o que a gente faz quando a gente está impaciente. Porque quando a gente está impaciente, é que a gente costuma achar culpados, sim ou não? A gente começa a procurar os culpados de por que aquilo não aconteceu. A gente começa a encontrar a justificativa, né? A gente começa a procurar, na verdade, a justificativa. E muitas vezes a gente já acaba ali naquele momento pecando, errando contra Deus, porque Deus quer o melhor para a gente. Quem crê nisso? Você crê? Amém? Eu vou falar algo que é muito forte. Eu vou usar um exemplo que é do goleiro aquele da Chapecoense, que ele estava falando, né? Ele sobreviveu à queda do avião. E ele disse que ele se perguntou muitas vezes o que teria acontecido se ele tivesse levado aquele gol, naquele pênalti, que ele se esforçou tanto para pegar aquele pênalti, mas e se ele tivesse levado o gol? Eles não teriam viajado, e talvez, né, provavelmente, estariam todos vivos. Ele teve a vitória naquele momento, mas aquela vitória daquele momento conduziu eles à morte, conduziu os colegas dele à morte. Aquela vitória conduziu à morte. Se tivesse perdido ali, o pior não teria acontecido. Quem está conseguindo entender? Eu não falo essa palavra para acomodar a gente de maneira nenhuma. Nós temos que lutar pelo melhor dessa terra. É a promessa de Deus para os seus filhos, amém? Nós temos que lutar pelo melhor dessa terra, mas às vezes alguma coisa não sai da maneira que a gente planejou, e às vezes a gente fica perguntando, meu Deus, por quê? Mas a Bíblia fala que tem caminhos que para nós parece bom, parece ótimo, mas o final deles é a morte. O final deles é a morte. Tem coisas que às vezes não chegou ainda, e eu acredito muito nisso, porque Deus está preparando, graças a Deus, para que aquilo possa vir e trazer paz, aquilo possa vir e ser uma bênção na nossa vida, e não ser uma maldição. Uma bênção fora de tempo, eu sempre falo, é uma maldição. Uma bênção fora do tempo é uma maldição. Então o povo começou a ficar impaciente. A Bíblia vai nos dizer aqui, no livro de Números, né, capítulo 21, versículo 4, o povo começa a ficar impaciente, e aí vem o perigo de falar aquilo que não era para falar, de culpar aquele que não era para culpar. Vamos ler aqui no versículo 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, e por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos nesse lugar deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras,
que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Todo aquele que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, sarava. Diga graças a Deus. Amém? Gente, quero que você entenda com profundidade. O povo falou contra Moisés, falou contra Deus, falou, né? Vem cá, por favor, pastor, me ajuda aqui, por favor. O povo falou contra Deus, falou contra Moisés, que era o líder espiritual deles, né? Começou a murmurar, e eu vejo que algo aconteceu naquele momento. Naquele momento Deus estava trabalhando, livrando, porque aquele lugar, ali onde que eles estavam passando, é um lugar onde tinha muitas serpentes, e Deus estava livrando, Deus estava guardando eles. Só que a murmuração, ela separa, como qualquer outro pecado, separa a pessoa de Deus, separa a proteção, separa o amor, separa, como qualquer outro pecado, separa a pessoa de Deus. Por isso a gente tem que vigiar. Diga graças a Deus. Levanta a tua mão e fala assim: eu quero o melhor dessa terra. Não, mas diga com fé aí: eu quero o melhor dessa terra, no tempo de Deus. Amém? No tempo de Deus. Eu sou a favor sempre da gente lutar, da gente crescer, da gente prosperar, sempre a favor, sempre orando para você melhorar, receber aumento, receber promoção. Eu estou sempre orando para isso acontecer. Quando o povo de Deus prospera, consegue se ter conforto, amém? A obra de Deus cresce, né? A gente pode alcançar mais almas, mais vidas, diga graças a Deus. Mas a gente precisa sempre entender, gente, que seja no tempo de Deus, e que longe de nós, longe do nosso coração, murmurar contra Deus, murmurar. Tudo que Deus faz é perfeito. Nós erramos, nós falhamos em escolhas, em atitudes e pensamentos, nós erramos, mas Deus, Ele não erra, amém? E no momento que o povo começou a murmurar, e reclamar, e botar, a proteção de Deus saiu. Você consegue entender? A proteção de Deus, né, que Deus estava guardando até aquele momento, saiu, e as serpentes vieram, e mordiam, né, saltavam, mordiam o povo, e ali o veneno acabava o quê? Matando elas. Eu quero levar essa parte para o lado espiritual, amém? Eu quero levar essa parte para o lado espiritual. O que representa a serpente? Representa os demônios, representa os espíritos malignos. E o que representa esse veneno? Esse veneno representa a maldade, esse veneno representa a malícia, esse veneno representa a intriga, esse veneno representa o vício, esse veneno representa as brigas num casamento. Esse veneno representa a doença, representa a miséria, representa a inveja. Esse veneno representa tudo aquilo que vem do mal, é o veneno dele. E tem muitas pessoas sendo picadas, sim ou não? Tem ou não tem? Tem muitas pessoas que estão sendo picadas. Muitas pessoas estão sendo picadas pelo mal. Mas a Bíblia diz o quê? Que Moisés, ele fez o quê? Ele orou ao Senhor. E Deus, como é que nós vamos fazer para se livrar dessa situação? Diga comigo: eu quero me livrar dessa situação. Não, mas diga com fé assim: eu vou me livrar dessa situação. Amém? Meu irmão, para tudo tem um jeito, tem ou não tem?
Já tem um ditado do mundo que fala: só não tem jeito para a morte, o resto para tudo tem jeito. Amém? E perguntaram para Deus, consultaram o Senhor: como nós vamos nos livrar disso? Deus disse: constrói uma serpente de bronze, coloca uma serpente de bronze lá no alto, e todo aquele que olhar para essa serpente, mesmo se ele tiver sido picado já, ele vai sarar, ele vai ficar curado. Diga graças a Deus. Quem crê que a cura vem de Deus? Eu quero dizer para você que Deus tem cura para essa tarde. Amém? Deus quer derramar cura nessa tarde. Eu não sei qual tem sido a sua doença, qual o seu problema, mas eu quero dizer para você, essa tarde é tarde de cura hoje. Ou essa tarde é tarde de milagre. Amém? Se o nosso Deus está vivo, vai derramar sobre esse lugar uma unção de cura nessa tarde. Começa a tomar posse em nome de Jesus. Graças a Deus. Todo aquele que olhar para a serpente, ele vai o quê? Vai ser curado, ele vai sarar. Essa serpente, se você ver vários estudiosos, vários teólogos, eles vão falar a mesma coisa. Estudando a Bíblia e as profecias, essa serpente representa o Senhor Jesus, que foi levantado em nosso favor. Amém? Foi levantado. E não importa o quão essa pessoa, a pessoa chegue na igreja, o quão ela está contaminada com o veneno desse mundo. Não importa o quão, mas a pessoa fala assim, é que eu sou nervoso. Quem já ouviu alguém que diz assim? É que eu sou nervoso. É que eu sou de briga. É que eu sou assim mesmo. É que eu não mudo. É que eu sempre fui assim. Eu sempre fui rebelde. Eu sempre fui dessa maneira. Já viu alguém que fala assim, É que eu não tenho sangue de barata. É que eu tenho isso, tenho aquilo. É que está dentro de mim. Eu sou assim dessa maneira. Eu não consigo ter paz. Eu não consigo dormir. Eu não consigo ter descanso. Eu sou assim mesmo. Só que não é. A verdade é que existe o veneno do inimigo ali. Existe o veneno do mal ali. Mas no momento em que a pessoa ela coloca os olhos em Deus, no momento que ela olha para o Senhor Jesus, ela é curada, ela é livre. No momento que ela consegue olhar para Deus, a vida dela é transformada. Diga graças a Deus. Eu posso ler vários livros e melhorar como pessoa, mas mudar o nosso interior, só quem pode é Deus. Mudar o nosso interior, quem pode transformar é o Senhor Jesus. Graças a Deus. Hoje eu estava fazendo um batismo hoje. Estava frio ou não estava, gente? Estava frio ou não estava hoje? Estava frio, né? Imagina só. Eu estava fazendo um batismo hoje de um senhor. Um senhor, né? Eu acho que tem o quê? Passou uns 70 anos? 60 e poucos, né? Quase 70 anos. E ele estava sendo batizado foi lá no sítio Sete Águas. E ele aceitou Jesus. E ele quis se batizar, entregar a vida dele para o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. E ele estava falando, gente, da decisão que ele tomou. Disse, não, eu decidi. Pode estar o frio que for, pode estar o que for. A decisão está tomada no meu coração. Porque Deus mudou algo dentro de mim. E eu reconheço isso. Diga graças a Deus. Eu reconheço isso. Deus mudou algo dentro de mim. Tem algo mudando dentro de mim. É essa mudança que Deus faz. Deus faz mudar o interior. Antes de qualquer coisa. Por que Deus não colocou logo o povo de Israel lá na terra prometida, pastor Marcos? Porque Deus queria trabalhar aquele povo. Eles não iam saber lidar com a bênção. Eles achavam que estavam preparados, mas não estavam. E lá na terra prometida, eles iriam fazer o quê? Eles iriam se separar, iriam brigar, iriam jogar fora a bênção de Deus, iriam transformar a bênção de Deus numa maldição. E Deus queria preparar eles, para quando eles entrassem na terra, eles pudessem desfrutar da terra. Diga graças a Deus. Fala para a pessoa, você vai ter que desfrutar da bênção de Deus, meu irmão. Amém? Deus não quer apenas te dar algo, Deus quer que você venha desfrutar desse algo. Graças a Deus. Quantas pessoas que têm uma casa, gente, né? Tem uma casa, mas não tem paz dentro da casa. É na verdade um casarão, uma mansão, e não tem paz dentro.
Quantas pessoas que, eu nem sei como é que é o nome do travesseiro, né? Se é pena de que é mesmo? Ganso, se é de pato, não sei do que é as penas, né? Se é de pato, se é de galinha, do que é, né? As penas, eu sei que é caro, caríssimo, mas não consegue dormir à noite, primeiro tem que usar droga. Sim ou não? Tem que usar droga. Quantas pessoas que tem, gente, um carro, eu já falei isso, uma vez eu estava na pracinha com meu filho, e aí parou um carrão assim, nada contra, você pode ter um carrão, diga glória a Deus, amém? Você pode ter um carrão, mas parou um carrão, e saiu uma criança correndo de dentro daquele carro, e brincou um pouquinho, quando veio o pai chamou, e ela não viu, e o pai desceu do carro, ele pegou aquela criança pelo braço, não sei como é que não arrancou o braço da criança, e disse: eu te chamei, e foi jogando a criança, e a criança: pai, desculpa pai, eu não ouvi pai, e ele foi jogando a criança, jogou no carro, a criança chorando, e eu pensando, né, poxa, o que adianta ter um carro assim, não é verdade? O que adianta ter isso, só isso, se não tem paz, se não tem alegria de estar com um filho na pracinha, é ou não é verdade? O que adianta, né? O que adianta ter tudo às vezes e não ter nada? Deus, Ele quer nos preparar, para que a gente possa aproveitar as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, desfrutar das bênçãos que Ele tem para a nossa vida, diga graças a Deus, amém? Cada um que olhar para a serpente de bronze, vai ficar curado, será curado. Se você olhar para o Senhor Jesus nessa tarde, você vai ser curado também. Se você olhar para o Senhor Jesus essa tarde, para o poder de Deus, Deus vai te libertar. E o que tiver de cadeias, de correntes na tua vida, será quebrado em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem crê, quem toma posse? Você que toma posse dessa palavra? Amém?